eu sei que Ele me ouvirá. Um bom dia com Jesus, este é o tema aqui do nosso devocional de hoje, e eu espero que você, que mais uma vez nos dá a sua atenção e se coloca aqui a participar conosco, desses momentos, eu espero que Deus desça aí no ambiente da sua casa, do seu trabalho e te abençoe grandemente. Nosso desejo aqui sempre é este, que através destas pequenas porções da palavra, a sua vida venha a ser mudada, e mudada para melhor. Sabemos que sempre que buscamos a Deus, Deus tem algo bom a dar a mim e a você. Este algo bom às vezes não é o que nós propriamente desejamos. Nossa inclinação muitas vezes é para coisas pessoais, humanas, carnais, as quais achamos ser a melhor. Mas Deus tem realmente, entenda isso, que Ele tem realmente o que é melhor para mim e para você. Às vezes o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida é Ele dizer: não, espere aí, não te darei isto, não te concederei isto, fecharei esta porta, pararei este caminho, e isto depois você compreenderá que era a melhor coisa que poderia lhe acontecer naquele instante. Mas eu creio que nesta manhã, neste dia, Deus tem para dar a você uma porção de sua palavra. Você que já congrega aí com alguns pastores, vá à igreja, ouça as mensagens, atente-se a cada palavra que o vosso pastor está ensinando. São recados de Deus para a sua vida. Se você observar bem, Deus está te dando valiosas instruções através aí do seu pastor aonde você está. E se você nos acompanha e não tem uma igreja para ir ainda, não congrega em nenhum lugar, há o endereço de vários pastores aqui na região que estão prontos a receber você ali e a te ajudar a dar os primeiros passos nesta jornada cristã. Se você já conhece o Evangelho, por um motivo ou outro você tem se distanciado, afastado, independente das dificuldades, eu convido você a retornar. Você sabia que Deus tem prazer em receber os seus filhos? Ora, a recomeçar, nós todos precisamos de recomeços na nossa vida. E aí eu deixo o convite a você, que você vá à igreja, que você se reaproxime do Senhor, e isto vai mudar sim a história da sua vida. Pois bem, nosso assunto aqui hoje então é: eu sei que Ele me ouvirá. Eu quero basear isto em Salmos 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O salmista, ele sabia como se expressar, ele sabia como conversar com Deus, ele sabia como ensinar também, eu e você, o que nós devemos fazer. Veja que como é maravilhoso para um homem quando ele consegue entender isso. Olha, o Senhor me ouvirá. Há muitas pessoas que quando são convidadas a orar, elas dizem: mas o que eu vou fazer conversando com as paredes? Sabe, parece que eles não entendem que quando você está ali no seu momento a sós com Deus, ou congregacional com Deus, orando com a igreja, suas palavras não estão restritas àquele lugar. Muito pelo contrário. Eu creio que quando a sua oração ela é movida de uma fé genuína, de um sentimento puro, ela vai até o trono da graça. Ela alcança o objetivo daquilo que você está pedindo. Isso é muito grande quando você tem a certeza: eu não estou falando sozinho. Eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu sei que há um Deus que responde ao meu clamor. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Quando isto é realmente revelado a você, porque às vezes você pode ler isso, você pode ouvir alguém falar sobre isso e ainda não compreender. Mas quando você compreender que há um Deus ouvindo o que você fala,
sabe, atento às suas petições, que está vendo a necessidade sua, irmão, isto muda todo o quadro. O salmista diz, olha, ele me ouvirá pela manhã, ele ouvirá a minha voz. Eu sei disso, o Senhor vai ouvir a minha voz. Isso traz certeza, isso traz ânimo, isso traz coragem, saber, olha, eu posso falar com ele aqui porque eu sei que haverá uma resposta. Haverá vamos dizer assim, uma contrapartida de lá para cá. Eu estou falando e haverá de lá para cá uma resposta. Então isso nos anima, isso nos dá coragem, isso faz com que você não consiga ficar calado, sabe? Não faz com que você fique ali como se estivesse frio, indiferente, repetindo as mesmas palavras, que é um déficit muito grande na oração de muitas pessoas. Está quase que usando de vãs repetições constantemente. Não, se eu sei que Ele está ali pelas manhãs, ouvindo a minha voz, atento ao clamor que sai da minha alma, irmão, ora, há ânimo aqui dentro, as palavras surgirão, você conseguirá se expressar para Ele com toda a intensidade necessária a fim de alcançar o resultado. Então guarde isso, você sabe que a sua voz está alcançando um lugar, está indo até a presença daquele que criou os céus e a terra. Já observou você isso? Que importância tem isso, este momento de oração? Você não está falando com um prefeito, você não está falando com um governador, você não está falando com um presidente, muito embora sejam eventos importantes, né? Se um dia você tem a oportunidade de conversar com alguma dessas lideranças humanas aqui, eu creio que o seu coração se agitará, você escolherá as palavras certas para chegar até essas pessoas. Você não vai de qualquer maneira lá, você se arruma, você se prepara, você está diante de uma autoridade. E eles têm sim que ser reconhecidos como tais e coisas assim. Mas vamos pensar que você tem pela manhã a oportunidade de ir até ou de fazer a sua voz ser ouvida por aquele que criou os céus e a terra. Agora, como que podemos fazer isso todos os dias repetindo a mesma coisa? Não, tem que haver vida nesta oração, tem que haver clamor nesta oração. Pegue os salmos aqui de Davi, comece a ler, você vai ver a variedade, a quantidade de formas como ele chegou até Deus, como ele se expressava para com Deus. Então, se você reconhecer que há um Deus ouvindo você, que há um Deus atento às suas petições, a coisa vai mudar. Vai mudar, você vai ver o valor tão grande que isso tem. E esta certeza vai te impulsionar a orar mais. Grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada compreenderam isso. Profetas no Antigo e no Novo Testamento tinham a vida de oração perfeita. O nosso profeta desta era fez isso. Quantas vezes saía para seus momentos de oração e inclusive nos aconselhou a isto: leia a sua Bíblia e ore todos os dias. São conselhos, sabe, que você não perde em segui-los. Leia a sua Bíblia e ore todos os dias. Ora, vamos observar Daniel no Velho Testamento, em que vamos resumidamente assim dizer, olha, escolheu uma cova cheia de leões do que estar sem orar. Ele via que a oração era tão valorosa para ele, que ele estava a ponto de arriscar a própria vida para estar com Deus em oração. Ora, você considera a oração na sua vida da mesma maneira? Você leva este assunto na mesma intensidade? Ora, começar o dia em oração deveria ser uma lei na vida de todo cristão. Deveria ser uma ordem assim clara para todos nós. Charles Spurgeon diz em uma das suas pregações que a oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. Todos esses homens que já pregaram, que já ensinaram, que já alcançaram algo com Deus, eles sabem o caminho para se chegar a uma vida plena com Deus é ter a oração constantemente diante de você, este momento constantemente diante de você.
Pois bem, se eu sei que Ele vai me ouvir pela manhã, que Ele está pronto a atender o meu clamor, como que eu me apresentarei a Ele? Porque quando nós olhamos esta palavra apresentar aqui, se você voltar à linguagem original, ao grego lá atrás, ao hebraico lá atrás, você vai encontrar que uma das coisas que é ensinada, que é traduzida esta palavra, a palavra apresento, é também sobre uma organização. Então fala também sobre organizar isso. Sabe que há muitas pessoas, eu vou dizer novamente aqui, que suas vidas de orações são bagunçadas, são desorientadas, são informais, são frias, sabe? Não há um preparo para aquilo, não há uma organização para aquilo. Vou preparar uma hora, um lugar, um determinado ponto do meu dia, para então dar isso a Ele, porque isto remete ao sacrifício lá atrás. O sacerdote ia oferecer o sacrifício, aquilo não era de qualquer maneira, havia toda uma via de preparação para se chegar ao sacrifício em si. E a oração nossa também é assim. Às vezes estamos aí, depois nós vamos ler um pedacinho para você entender melhor, na correria do dia, na agitação do dia, e não há um preparo, apenas palavras jogadas assim, como que é o vento, é apenas para preencher um tempo, e então saímos daquilo e fazemos isso de uma forma muito despreparada. Então, o apresentar aqui tem este significado, sabe? Tem esta importância, colocar em ordem as coisas. Olha, é como se você estivesse dizendo: eu organizarei a minha oração diante de ti. Eu farei deste momento o meu momento. E volta a lembrar de Daniel. 3 vezes ao dia tinha seu momento de oração. 3 vezes ao dia estava ali falando com o Eterno. Eu buscarei isso com mais diligência. John Trapp uma vez expressou dizendo: eu porei em ordem as minhas orações. Eu farei disso uma parte extremamente importante no meu dia. Eu me prepararei, me organizarei para sempre ter esta oração comigo, e não só orar, mas orar de uma forma aceitável, clamando por mim, pela minha salvação, pela minha família, pela igreja onde você está. Ora, quantos motivos temos para orar? Pelo emprego, pelo lar, pela casa, pela saúde, pelo estudo, pelos teus parentes, pelos seus familiares, muitas coisas para colocar na oração. Talvez você não tenha se preparado ainda. Começa a orar 1-2 minutos e acabou o assunto da oração. Por quê? Não houve um preparo. Olha, o que eu vou apresentar a Deus aqui? Sobre o que eu vou falar com Ele em oração? O que é que me angustia? Que às vezes vai despreparadamente, 1-2 minutos, não tem assunto mais. Não consegue mais abordar nada com Deus, e aí ficamos ali enrolando e terminamos, e aquilo foi vazio, foi sem sentido. Não, você tem que saber sobre o que você quer falar com Ele, como apresentar isso a Ele. Amém? E quando isso acontecer, então vigiar, que é o finalzinho aqui. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Ele sabia disso. Ele disse: pela manhã me apresentarei a ti, me colocarei, organizarei as coisas e darei isto ao Senhor, os meus clamores, as minhas petições, tornarei isto conhecido, porque sei que o Senhor vai me ouvir. E agora, se eu sei que Ele vai me ouvir, eu me preparei, eu apresentei, eu sei que Ele vai me ouvir, então eu devo vigiar agora. Vigiar por uma resposta que vai vir. Ora, aí vamos voltar ao início. Talvez não é a resposta que você deseja. Eu gostaria de ter, um exemplo básico, só para entendermos aqui um exemplo, eu gostaria de ter aquele carro. E às vezes a resposta vem: não é hora para isso. E o não de Deus é resposta também. E se você estiver vigiando bem, você verá os sinais disso, sabe? Ou de porta se abrindo, ou de porta se fechando. Você entenderá isso se estiver esperando dentro do espírito correto, vigiando as coisas. Você verá o caminho pavimentado daquela decisão. A resposta daquela oração chegará até você. Amém? Então ele ensina dentro de um versículo todo o caminho necessário para que você possa obter aí um enorme resultado. Eu quero ler aqui só um pedacinho para você compreender isso. Ele diz: olha, perdemos grande parte da doçura
e eficácia da oração por não meditarmos cuidadosamente antes da oração e por não esperarmos esperançosamente depois. Então não temos às vezes aquela fé para entrar em oração, e quando entramos às vezes não temos aquela paciência de aguardar uma resposta. É tão difícil orar, mas quando ora não aguenta esperar uma resposta. Sabe, tomamos decisões precipitadas, os motivos e objetivos, nós falamos aqui numa das pregações recentes, esse é o problema, os motivos e objetivos não estão alinhados com a palavra, com a vontade de Deus. E nós queremos atropelar, acelerar Deus para que Ele dê respostas rápidas para nós. E Deus tem controle de todas as coisas, não esqueça disso. É muito frequente entrarmos às pressas na presença de Deus sem premeditação ou humildade. Queremos obrigar Deus a dar uma resposta rápida. Parece que é Deus que tem que mostrar serviço para nós. Não somos nós nos humilhando diante da poderosa presença do Eterno. Não, é o contrário. O Eterno tem que dar os pulos e resolver a minha vida rápido. Esse é o pensamento de muitos homens. Sabe? É o motivo pelos quais não se alcança muita coisa. Ora, você depende de Deus. Você precisa saber chegar até Ele. Volto a dar um exemplo. Você já imaginou ir até um governador de qualquer maneira? A um presidente da república? Se dirigir a uma autoridade judiciária aí de qualquer forma? Não, há todo um preparo, manter uma distância, ir chegando próximo, e então tratá-lo como a sua posição exige, né? O excelentíssimo juiz e aquilo tal, as nomenclaturas exatas aí. Há um processo para você chegar lá e então dar o seu recado. Ora, muitas vezes gritamos com Deus: Senhor, eu exijo, eu quero, é meu, tomo posse, é isso daqui, obrigando Deus a agir de uma forma assim, até como se estivéssemos forçando a Ele, né? Será que continuamos vivos se nos apresentarmos na presença de um rei sem termos pedido? Hein? Naqueles tempos antigos, será que se for até porque ele chamou no versículo anterior o nosso bom Deus de Rei meu e Deus meu? Hein? Se você fosse um rei antigamente e gritasse com ele naquela época em que as leis eram diferentes de hoje, você acha que sairia de lá vivo? Ora, não é de admirar que percamos o fim da oração. Deveríamos ter cuidado em manter o fluxo da meditação sempre fluindo. Ora, nós lembramos de orar, nós lembramos de buscar a presença de Deus só no desespero, irmão. Só na hora amarga da vida, esse fluxo de oração tem que ser mantido. O dia seu está maravilhoso, o dia seu foi abençoado, os filhos estão bem, os filhos estão com saúde, os filhos estão bem na escola. Ore a Deus e agradeça isso. Mantenha este fluxo, faça este rio de oração fluir. Se você buscar a Deus somente lá, é como se esse rio estivesse seco. Até você encher isso a ponto de fazer girar a roda do Espírito. Lá, lembra antigamente que aquilo era feito assim, havia uma roda d'água e o rio passava e fazia aquela roda girar? As nossas orações têm que estar constantemente fazendo esse Espírito Santo agir para nós, todos os dias. Se você mantém isso distante, ora, eu só oro na hora da emergência. Só vou à igreja depois que acontece algo terrível, drástico, que eu perco, que eu sofro algo. E ó, Deus é tão bom que ainda assim Ele respinga alguma coisa para nós. Mas coisa boa é manter isto fluindo, manter isso em constante movimento. Deveríamos ter cuidado e manter o fluxo da meditação sempre fluindo, pois esta é a água que impulsiona o moinho da oração. É fútil abrir as comportas, ou seja, é perca de tempo, abrir as comportas de um rio seco e esperar que a roda gire. Hein? Vou fazer uma usina hidrelétrica aqui, mas num rio seco, que energia que gira disso? Não gira nada. É preciso que aquele rio tenha força, tenha correnteza, sabe? Que ele seja ali uma real força da natureza. E a tua oração, escute, ela tem que ser uma força. O irmão Branham, ao pregar a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele diz: Deus tem dado a nós, ele chamou de uma bomba atômica de fé.
Olha isto, que quando você direciona ela contra os seus problemas, aquilo desintegra Satanás. É uma força. Agora, às vezes a oração nossa, a fé nossa, do homem e da mulher, está assim como se fosse aquelas bombinhas de festa junina, né? Produz um som, mas em efeito mesmo drástico, nenhum. Pequeno, muito pouco, sabe? São coisinhas passageiras demais. Então ele diz, olha, é fútil abrir as comportas de um rio seco e esperar que a roda gire. Oração sem fervor é como caçar com um cão morto. A oração sem preparação é como caçar com um falcão cego. A oração é obra do Espírito Santo, mas ele trabalha através de meios. Deus fez o homem, mas usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos da alma fervorosa como o ouro para fabricar o vaso. Ele pega isto, preste atenção, não deixemos que as nossas orações e louvores sejam os flashes de um cérebro esquentado e precipitado. É apenas um relancezinho. E aí ora e aquilo não tem ligação com nada. Mas que as minhas orações e as suas, os nossos louvores, sejam uma chama contínua de um fogo forte, de um fogo intenso. Ô irmão, possamos buscar a Deus desta maneira, com intensidade, sabendo, olha, Ele vai me ouvir. Ele está ali pronto a me ouvir, pronto a me atender. Se eu sei disso, eu devo buscá-lo com mais intensidade. Eu devo desejá-lo com mais intensidade. Eu espero que você, daqui para frente, se não é assim ainda, se não tem uma vida assim, comece a ir mudando isso. Amém? Comece a ir transformando a sua vida de oração em uma vida mais fervorosa. Ah, mas eu desanimei da oração. Minha vida não está bem, meu casamento não está bem, minha família não está bem, mas há um Deus aqui que pode mudar essa história. E aí eu volto a dizer, você tem certeza disso? Você tem convicção do poder de Deus na sua vida? Porque se você tem, você sabe que Ele pode mudar. Pode mudar a história dos seus filhos, pode mudar a história do seu casamento, pode melhorar o teu trabalho, pode abrir a tua mente para os estudos. Ele pode fazer tudo o qual você tem necessidade. Então somente creia no Senhor Jesus Cristo e viva uma vida para Ele. Organize a sua vida de oração e os resultados virão. A semeadura será, uma vez bem aplicada, a semeadura trará uma boa colheita. Uma vez que a sua oração está bem direcionada, bem posta diante do Senhor, os resultados virão. Amém? Você que já congrega aí num lugar, vá à igreja, se anime, se coloque ao lado do ministério, ajude seu pastor, faça o culto ser um culto vibrante. Ao sair de casa, ore, Senhor, use o ministro em prol da congregação, em prol da minha vida, da minha família. Você vai ver, irmão, a longo prazo, a curto e longo prazo, o resultado disso. Não comente isso a ninguém, faça você quietinho no seu canto, ore a Deus pela vida daquele ministro, daquele evangelista, peça a Deus por uma mudança ali naquela igreja, você vai ver como que as coisas fluirão de uma forma maravilhosa. Deixa isto correr e você vai ver o resultado disso. Amém? Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa gloriosa oportunidade que nos é dada aqui hoje de mais uma vez falar do Senhor e da graça, ó Pai, que a Tua palavra representa para nós. Senhor, nós não merecíamos ser tão bem cuidados como o Senhor tem cuidado de nós, nos dando alimentos, nos dando, ó Deus, saúde, graça, paz, conhecimento, mudando a história das nossas vidas. Todos nós que não conhecíamos a Ti, Pai, vivíamos uma vida tão caótica, tão complicada, tão difícil, tão sem esperança. Mas uma vez que direcionamos nossa vida ao Senhor, então vemos todo o quadro mudar, Pai. E hoje podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Peço, ó Pai, que a mão de misericórdia do Senhor continue estendida sobre Teus filhos. E que até o último dia que estivermos sobre a face desta terra, Pai, nossos corações se voltem ao Senhor e aos Teus ensinamentos e à Tua palavra. Colocamos nossa vida, nossa casa, nosso lar em Tuas mãos. A congregação, a igreja, Pai, cuide, proteja de cada um destes irmãos.
Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém.